Olá, pessoal, tudo bem? Então, mais uma videoaula, tá? Desta vez o assunto é o que era a relação de suzerania e vassalagem. Isso eu já falei em sala de aula, mas vale a pena a gente enfatizar nesta videoaula. O que era a relação de suzerania e vassalagem? A relação de suzerania e vassalagem era uma relação de fidelidade entre um senhor, o suzerano, e o seu subordinado, o vassalo, certo? Era uma relação de lealdade entre guerreiros. Afinal de contas, o senhor feudal, ele era um homem que comandava outros homens, né? Um bando, né? Como se dizia na época. Daí vem, inclusive, o direito de bando, né? Que também poderia ser chamada de hoste, né? No caso da Península Ibérica, né? A região onde se formaram Portugal e Espanha, na Idade Média ainda, lá eles eram chamados, as forças comandadas por um senhor feudal eram chamadas de hoste ou bando, né? Enfim, esta hoste, cada indivíduo que pertencia a essa hoste, a esse bando, deveria sua lealdade ao seu senhor feudal, tá? Que em contrapartida devia o quê? Também além da fidelidade que o senhor tem pelo seu vassalo, ele deve proteção e ele deve conceder algum tipo de sustento para o seu subordinado, né? Então, havia senhores feudais que concediam outros feudos para os seus subordinados em troca da lealdade, tá? E dos serviços, né, que era basicamente serviço militar, né? Ir para a guerra ao lado do seu senhor, né? E havia senhores que simplesmente garantiam o sustento, armavam o cavaleiro, o nobre, né, que estava a serviço dele, dava armadura, espada, lança, cavalo, né? Em troca recebia a lealdade desse cavaleiro, certo? Desse nobre, tá? Então, isso era a suzerania e vassalagem. É importante lembrar que a suzerania e vassalagem ela tem origem numa instituição militar germânica, que era chamada de comitatus. Então, foi uma herança germânica que atravessou os séculos e chegou até a meados da Idade Média, né? Na condição da noção de suzerania e vassalagem, que era esse vínculo de lealdade entre um senhor e os seus subordinados. Suzerano, o senhor, e subordinado, no caso, o vassalo que está abaixo dele. Ok? Ah, bem, o que mais a gente pode dizer? Havia um ritual, né, que marcava a concessão de um feudo de um nobre para o outro, né? Aliás, um feudo também era chamado dos documentos medievais de beneficium, tá? Então, o beneficium era um feudo concedido por um nobre a outro, certo? E a cerimônia que marcava essa transmissão do feudo, ó, estou te dando esse feudo, era chamada de homenagem, certo? Então, havia juramentos, né, na ocasião em que o feudo era concedido, né, havia juramentos de fidelidade, né, do vassalo em relação ao suzerano, né, tinha aquela coisa de botar a mão assim e o suzerano botar as mãos assim fechando, né, para consagrar, né, que um se submetia à autoridade do outro, né, é, e havia o compromisso por parte do vassalo de acompanhar o seu suzerano nas guerras, certo? Também havia a reciprocidade, o senhor se comprometia a proteger o seu vassalo, o suzerano se comprometia a proteger o seu vassalo, ok? É, e ambos se comprometiam mutuamente, né, a conceder ajudas, que era chamada de auxilium, tá? Que vem do latim, porque naquela época as pessoas falavam suas várias línguas, mas escreviam em latim, né? Então, ajuda era traduzida para o latim como auxilium, né? Então, o vassalo tinha que dar auxilium ao seu suzerano e receber auxilium também do seu suzerano, além de consultas, né? Então, um dos deveres de um vassalo para o seu suzerano era aconselhar ele, né? Não deixar ele errar, né? Evitar o máximo possível de ele errar. O nome disso era concilium ou conselho e vice-versa. Um lado tinha o dever de ajudar e aconselhar o outro e vice-versa, tá? O senhor para o suzerano para com o vassalo e o vassalo para com o suzerano. Então era uma via de mão dupla, certo? E, enfim, é isso. Suzerania e vassalagem tem a ver com lealdade, lealdade mútua. E uma herança da cultura germânica, dos guerreiros germânicos que invadiram
e dividiram o Império Romano do Ocidente entre si. Então, eles acabaram injetando esse pensamento, essa visão de mundo do, da suzerania e vassalagem, ou seja, do comitatus, na cultura medieval. Tá? Então, chegamos em meados da Idade Média, no auge do feudalismo, chegamos com esse conceito muito bem definido, o conceito de suzerania e vassalagem. Tá? Vou encerrando por aqui. Aguardem as próximas videoaulas. Um abraço a todos e até mais.